Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje tenho a honra de receber aqui o Dr. Ricardo Eide, médico do esporte, para falar sobre um tema que é muito pouco compreendido e é relativamente comum entre ex-atletas, né, de certas modalidades, que é a demência pugilística. Né? Falamos de demência pugilística, é um termo muito utilizado, mas no fundo é uma condição que é válida para qualquer esporte que tenha traumas repetitivos na cabeça. Então, Ricardo, primeiramente, bem-vindo, obrigado aí pela disponibilidade. Bom, eu que agradeço, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com você, João. A gente falou já em alguns outros momentos. Prazer dividir um pouquinho essas conversas, esses assuntos, especialmente com amigos, pessoas que a gente acaba até não vendo no dia a dia, mas que a gente sente falta do que está próximo no nosso dia a dia, né? Legal. Ricardo, o que é a demência pugilística? Uhum. Bom, demência pugilística é um termo, né, que sabe, surgiu, né, muitos anos atrás, 50 anos atrás praticamente, que eles começaram a perceber que ex-atletas de boxe, ex-pugilistas, né, começavam a ter problemas depois que paravam de lutar, né, e começavam a ter sintomas parecidos com demência, né, e aí cunharam esse tema demência pugilística, né. Hoje a gente sabe que é um pouquinho diferente disso, né? A gente sabe que os motivos que levam a isso, mas no fundo, o que são? São traumas repetitivos de cabeça, né? São múltiplas lesões e potencialmente múltiplas concussões cerebrais somadas, né, uma em cima da outra, que vão, no final das contas, causar lesões, microlesões estruturais no cérebro, né, que potencialmente lá na frente, quando acumuladas, vão causar muitos sintomas e muitos deles como uma síndrome demencial, né, que eles caracterizavam como síndrome pugilística e hoje nós falamos de encefalopatia traumática crônica, né, esse outro termo, esse nome de doença, então encefalopatia traumática crônica. Bom, e inicialmente foi estudada no boxe, mas hoje a gente sabe que a mesma condição está ligada a outros esportes. Quais são os esportes onde você se preocupa com isso? Especialmente esportes que têm traumas repetitivos, né, de cabeça. Então, começaram nos tempos, entre aspas, modernos aí, a primeira coisa que viram foi no futebol americano, né, começaram a estudar um pouquinho mais, com modalidades que têm muito choque, lutas, né, então, o rugby, por exemplo, então até ex-jogadores de futebol com cabeceio, né, identificaram alguns que tinham essa encefalopatia traumática crônica. Lembra que a bola, o peso da bola antigamente era diferente, a velocidade era um pouquinho diferente de hoje, mas nos últimos anos, né, o que começaram a falar mais, a preocupação maior foi, inclusive, no futebol americano. Tem até um filme, né, que sempre comenta, que é Um Homem entre os Gigantes, com Will Smith, que é, na verdade, em inglês o filme chama Concussion, né, concussão. E qual que é a história? É do médico patologista que morava nos Estados Unidos, ele não era americano, mas morava nos Estados Unidos, estava lá trabalhando e foi, inclusive, estava na Universidade de Pittsburgh, foi onde eu fiquei estudando concussão cerebral, né? Ele começou a perceber que caíram na mesa dele para fazer necrópsia, depois alguns pacientes começaram a se matar, né? Ex-jogadores de futebol americano, e na sala, né, depois da análise do cérebro desses indivíduos, depois que eles faleceram, ele percebeu que tinham algumas alterações cerebrais, né, parecidas com Alzheimer, parecidas com Parkinson, mas as deposições de proteínas que tinham lá dentro do cérebro eram diferente do padrão de deposição dessas doenças, né? Então ele começou a pensar, putz, são pessoas saudáveis, pessoas jovens, com 50 anos, né, 50 e pouquinho, que já tinham características de demência, né? E o único fator comum que elas tinham era que eles tinham múltiplos traumas de cabeça ao longo da vida, né? E aí ele percebeu que tinha alguma coisa em jogo ali, alguma doença, alguma coisa que estava acontecendo, e ele chamou isso, né? E diagnosticou depois de encefalopatia traumática crônica. Legal. E, assim, claro que a gente não tem números tão claros, isso é difícil de avaliar, mas é um problema comum nesses esportes
ou é uma coisa, até porque, vamos dizer, muitas vezes você tem esses atletas que podem desenvolver uma demência por qualquer motivo que não associado aos traumas repetitivos. Esse é um fator de risco para levar essas demências. Ela costuma estar associada a outros, vamos dizer, fatores que contribuem para a demência, uma coisa que vai se desenvolvendo ao longo do tempo, à medida que esse atleta envelhece, ou é um problema que ainda durante a fase de competitiva ou esportiva dessa pessoa, ou já no início da aposentadoria dele, já vai ser perceptível? É mais comum na aposentadoria. E, inclusive, muitos se aposentam por causa disso. Né? E começam a sentir sintomas e começam a sentir cedo. Com 30, 40 anos, 50 anos, começam a sentir sintomas da, entre aspas, demência pugilística. Né? Hoje, no mundo, a principal preocupação é o que fazer com esses atletas em relação a esses traumas. Né? Mesmo no consenso de concussão, né, foi em Amsterdã, a cada 4 anos eles acontecem, os consensos de concussão no esporte. Né? E o último, o consenso é bem recente. Né? Então, o último consenso, a principal, imagina, você reúne especialistas do mundo inteiro, né, a sua oportunidade está presente, que vão discutir aquele assunto e dar as diretrizes para o restante do mundo na parte esportiva. Né? E a principal preocupação desses especialistas com a concussão em si, com os traumas de cabeça, era justamente não o trauma em si, mas as consequências dele a longo prazo. Né? Então, a preocupação era o que fazer com esses atletas, essas pessoas que tiveram múltiplos traumas de cabeça. E quando eu falo múltiplos, a gente tem a sensação, não foi 10, 20, 30, às vezes não é, depende da suscetibilidade de cada um, às vezes é menos, 2, 3, né? São poucos. Né? Então, a principal preocupação é o que fazer com essas pessoas, porque são pessoas jovens, né, que eventualmente se aposentaram por causa disso ou acabaram de se aposentar, jovens que eu digo 40, 50 anos, que começam a desenvolver sintomas demenciais, né? Alguns, obviamente, começam a desenvolver lá na frente, né? Mas aparentemente sem outra causa, sem antecedentes familiares, sem dar nenhum sinal de alerta. E aí o único fator comum são os traumas de cabeça. Então, em geral, são pessoas jovens que com demências mais cedo do que a gente está, com sintomas demenciais, né, que acontecem antes do que a gente está acostumado a ver nas demais doenças como Alzheimer, Parkinson e outras, né, e que tiveram o seu rumo de vida muitas vezes mudado por causa disso. Ótimo. Bom, algumas das pessoas que devem estar acompanhando a gente aqui são atletas ou pessoas envolvidas com esses esportes que estão preocupados com, talvez, com o risco de desenvolver uma condição como a demência pugilística. Né? Existe alguma forma de você tentar minimizar esse risco? De que forma que as entidades esportivas estão lidando com essa condição, assim, de forma preventiva? Existe, não existe. E assim, a principal coisa hoje que a gente tem são ajustes na regra da modalidade ou ajustes no treinamento. Né? Por exemplo, no nosso futebol hoje, bom, deixa eu dar um passinho para trás. Né? As encefalopatias traumáticas crônicas significa que ele teve mais de um trauma ao longo da vida. Né? Então, ele teve mais de uma concussão, provavelmente ou outros traumas, né? De uma concussão cerebral ao longo da vida, que foram causados lá na frente. Então, o que a gente quer? Diminuir a chance dessas concussões. Ela pode acontecer, mas que ela aconteça com tenha menos chance dela acontecer, ou que ela aconteça de maneira menos recorrente. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu posso mudar regras de modalidade, por exemplo, no nosso futebol. Né? Se um atleta tem suspeita de concussão, não é diagnosticado de concussão, a gente tem uma substituição a mais para ele não se expor a outros traumas enquanto ele não tá bem. Né? No futebol americano, por exemplo, você não só pode usar mais a tua cabeça de ariete mirando na cabeça do adversário e batendo, né? Você tem outras maneiras de taclear e tudo mais. Né? No rugby, é um dos esportes mais educados em termos de concussão, eles se preocupam muito com isso, porque tem trauma. Né? Então, eles ajustaram também as regras por conta disso. Né? E principalmente as regras de tempo de afastamento e tempo de recuperação são muito mais rigorosas em relação a isso. Né? Então, a gente tem mudança de regras, modalidades, né? Tem mudança de tipo de treinamento. Então, aqui no Brasil, a gente ainda faz muito sparring nos esportes de luta, né? Com trauma de cabeça. Né?
talvez não precise de tanto sparring contra uma de cabeça. Você pode, tem outros, sei lá, especialmente MMA, tudo, você tem outros golpes que você pode dar, tem mobilização, tudo. Você vai para os Estados Unidos, os caras, muito eles poupam a cabeça pro dia da luta, que sabem que vai acontecer trauma. Mas os treinos, eles diminuem isso. Então, ou seja, ajusta um pouco o tipo de treinamento. E até em crianças, nos Estados Unidos também. Tiveram regras no futebol para diminuir cabeceio em crianças, e aí tem umas controvérsias. E para diminuir, por exemplo, no futebol americano, da molecadinha, menos treinos com contato, para diminuir a chance de acontecer. Então, nós temos mudança de regra da modalidade, mudança de tipo de treinamento, e outra coisa é alguns protocolos para melhorar, para tentar prevenir a lesão, com fortalecimento cervical, com melhora de visão periférica, etc. Então tem essas coisinhas aí que a gente pode ir fazendo, além, obviamente, de estudos que vão acontecendo cada vez mais para tentar abranger a maior parte das modalidades e populações que podem estar sujeitas a esses riscos de múltiplos traumas ao longo da vida. Legal, legal. Bom, aproveitando até, a gente está num período olímpico e especialmente nas lutas de judô, tiveram algumas discussões justamente por uma mudança de regra que foi feita para proteger, evitar que a pessoa use a cabeça para se proteger, né? Então, acho que de fato isso é uma coisa que tem sido bastante discutido. Agora, de forma individual, né? Então, as pessoas, talvez esteja aqui, não são dirigentes do esporte que podem eventualmente estar atuando no sentido de mudanças de regras, né? O que a gente poderia falar, talvez, de fato, é essa questão do segundo impacto, né? Lembrar que quando você tem um trauma na cabeça, você fica mais vulnerável a ter consequências em decorrência de um segundo trauma, né? E então a gente teve essa discussão já numa outra conversa prévia, num outro vídeo, onde discutimos a concussão, né? E aí evitar se expor a uma condição de segundo trauma após uma concussão é talvez um dos pontos também importantes aí na prevenção da encefalopatia. Exato, exato. E é interessante também estar nisso, que assim, se você tem uma concussão, né, você fica mais frágil do próximo trauma. Esse é o problema, porque você teve um trauma de cabeça. Teoricamente, ele não... Falando teoricamente porque na concussão, teoricamente, não tem lesão estrutural. Por que teoricamente? Talvez daqui a tempinho a gente descubra que a gente não tem tecnologia suficiente para ver que você tem microlesões estruturais. Talvez tenha. Mas o que acontece? Quando você tem uma concussão, você fica 10 vezes mais suscetível a ter uma lesão estrutural caso você tenha um novo trauma. Isso se você não cuidou da concussão adequadamente. Então, essa somatória com o cérebro mais frágil de traumas é o que vai causar o problema. E, de maneira mais aguda, o que você comentou, pode causar até uma síndrome do segundo impacto, que é assim, a pessoa muitas vezes não consegue nem chegar nesses problemas lá na frente, porque ela tem um evento fatal no meio do caminho. Então, o cérebro está tão frágil que você tem um novo trauma, você tem que sair sim, lesão estrutural grave, edema cerebral e potencialmente morte. Então, a gente, os dirigentes, tudo, a gente sabe em modalidades esportivas, né, em geral, além da parte competitiva, uma parte muito importante é o que gera a parte financeira e a parte de entretenimento. E, obviamente, os times querem ganhar e sempre bem. E tem que ser assim. Mas o que acaba acontecendo é que muitas vezes acaba acelerando a volta de atletas, ou até os próprios atletas acabam acelerando sua volta, ou às vezes até a gente no nosso dia a dia, né, de trabalho, de rotina, a gente acaba acelerando a nossa volta aos trabalhos antes de estar 100%, porque a gente quer performar e quer render. Mas o que acontece você não performa, você não rende, você vai ficando sempre abaixo do que você poderia, você vai piorando cada vez mais, e aí, consequentemente, você vai tendo mais traumas, você está mais lentificado, você está mais devagar, você diminui sua visão periférica, você fica cansado mais rápido, e você acaba só encurtando o seu tempo de carreira e tendo problemas lá na frente. É comum de ter, né, é bem comum associações americanas de ex-atletas de futebol americano, de ex-atletas de boxe, ex-lutadores, que convivem com os sintomas de encefalopatia traumática crônica, essas síndromes demenciais,
e não se sabe o que fazer com eles hoje em dia em termos de tratamento. Não tem um tratamento específico para conseguir corrigir isso. Legal. Em termos de tratamento, você já entrou bastante nisso, né? Quer dizer, é uma coisa que, no fundo, a gente sabe que não vai ter uma recuperação estrutural dessas lesões, né? O que o tratamento busca é tentar compensar as consequências disso, tentar minimizar, assim como outras formas de demência. Você não recupera a lesão, mas você tenta minimizar os sintomas e gerar adaptações para poder conviver da melhor forma possível com aquilo, né? A demência pugilística, ela tende a ser evolutiva, ou seja, depois que o atleta para, claro, os sintomas podem evoluir, mas a lesão cerebral, ela tende a interromper na hora que esse atleta ele sai deixa de ter esses novos traumas? É, Isso depende muito, assim, porque a gente tem uma maneira só de acompanhar hoje, pelo menos, né? A gente consegue fazer uma ressonância magnética funcional e a gente consegue ver a alteração funcional do cérebro em algumas regiões, né, caracterizando a demência, né? Efetivamente, o tamanho do estrago que foi feito, hoje, com as tecnologias que a gente tem, o que a gente vai olhar é muito numa necrópsia depois, né? Olhando como é que o cérebro efetivamente está. Então, a gente tem dificuldades em identificar realmente se você tem uma evolução desse padrão de imagem, né, que vai acontecendo por conta da lesão, né? Você tem uma dificuldade de você atribuir especificamente aquilo, porque também aumenta a chance de outras síndromes demenciais acontecerem. Então, às vezes, acaba tendo uma associação de outras síndromes, né, de como Alzheimer e Parkinson, por exemplo, né? Então, acaba sendo complicado de conseguir identificar isso. Só que os sintomas vão piorando, porque a pessoa acaba perdendo cada vez mais recursos, né? Vão fazendo cada vez mais falta, né, de recursos cognitivos, né, ao longo da vida. E esses acabam ficando cada vez mais graves. Então, mesmo que não tenha alteração do exame de imagem, muitas vezes, numa ressonância magnética funcional, por exemplo, né, muitas vezes a gente, mesmo assim, vê piora de sintomas. Então, é difícil essa relação. Legal. Bom, acho que a ideia aqui não é entrar tanto nessa parte de tratamento, que aí já foge um pouco do trabalho do médico do esporte. Existem aí neurologistas especializados em condições demenciais, em déficits cognitivos, né? E aí eu acho que para essas pessoas que já têm desenvolvido a condição, acho que aí é uma outra discussão muito mais com equipes aí de neurologia, né? Exato. A ideia aqui do Ver era muito mais tentar alertar um pouco atletas que eventualmente estejam envolvidos nesses esportes, a entender um pouco como a gente vê essa questão do trauma de cabeça, quais são os riscos envolvidos, e que tipo de cuidado que pode ser tomado para chegar lá, né? E o lance é que é uma lesão para ser respeitada, né? Tipo, obviamente a gente tem medo dessa lesão, a gente não tem muito o que fazer lá na frente. Então é uma lesão que tem muito cuidado. Eu vou deixar de fazer a modalidade que eu gosto por causa disso. Não, mas você pode ter cuidados a mais e respeitar algumas, tanto regras quanto aspectos de saúde, para que você consiga prevenir ou mitigar disso acontecer lá na frente, né? Os riscos disso acontecer. Ótimo. Ricardo, era essa a discussão que a gente queria ter. Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade e contar com você aí em outras discussões tão proveitosas como essa. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Sempre que precisar, estou à disposição. É um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouquinho do que a gente gosta de fazer com o pessoal que está assistindo, com você. Então, sempre que precisar, pode contar comigo. Obrigado mais uma vez.